Fala aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. É muito bom estarmos juntos e eu creio que o bate-papo hoje vai ser bem edificante e a gente tem uma novidade muito legal para apresentar para vocês. Na verdade, uma pessoa vinda direto do Shopee para cá, brincadeira, lá do Oriente para cá, para compartilhar. Sabe o que é. Ele não sabe essa piada brasileira. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Mas quero te dar aqui as boas-vindas, dizer para você que você está participando do Na Mesa toda quinta-feira, 6h30 da tarde ou da noite. É na tarde ou noite? É início da noite. Início da noite. A gente está aqui no Na Mesa, conversando sobre teologia, sobre vida de igreja, para poder abençoar e edificar a tua vida. Todos esses podcasts ficam salvos para depois você poder assistir, ouvir novamente, mandar para os seus amigos, compartilhar e assim por diante. Mas antes de mais nada, quero pedir algumas coisas encarecidamente para você. A primeira delas é, coloque aqui nos comentários de
de qual cidade, qual país você está nos acompanhando. A gente quer saber de onde você é, para que dessa forma possamos aqui nos relacionar e interagir um pouco com você. Também quero te pedir encarecidamente, dá o seu like, dá o seu joinha, para que essa live possa chegar para mais pessoas e dessa forma poder abençoar e influenciar tantas outras pessoas. E também você vai ter a oportunidade de, durante o nosso bate-papo, dar o seu superchat. Dessa forma, então, poder patrocinar e investir financeiramente no projeto digital da Onda Dura, tá bom? Todo esse recurso é destinado aqui para os estúdios Onda Dura, para que a gente possa aperfeiçoar, melhorar a nossa programação e tudo aquilo que a gente promove a partir aqui dos estúdios da Onda Dura, para poder abençoar a tua vida, ok? Combinado? Estamos de acordo? Dito isto, quero aqui também fazer menção que nós, eu e Lari, fomos abandonados pelo Bibotalk e também abandonado pelo Geiseriel. A crise tá tão grande, gente, que o pastor Lipão virou tá host. Rosteando aqui. Não tá fácil. Tá fácil pra crise ninguém. Dos funcionários. O Geiseriel está de férias, merecidas férias, e o Bibotalk tá aí recuperando-se de cirurgia, fez uma cirurgia aí de nariz. Como é o nome da cirurgia? Eu nem sei, é o quê? Foi desvio, será? Não, ele afinou o nariz. Rinoplastia. Não, brincadeira. Brincadeira. Ele fez desvio de septo Acho e que tal e tudo mais. assim. Mas ele está se recuperando, em breve aí vai estar junto conosco novamente para ajudar aqui, cooperar na mesa, tá bom? Mas dito isso, feito essas ressalvas, deixados aqui também os meus abraços para o Bibo e para o Geiseriel, quero apresentar a nossa querida participante cativa aqui do Na Mesa, pessoal? Larissa Estrada. Sim, é isso. E ó, acho legal também falar que pra galera compartilhar essa live também é bem legal, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto assim tão interessante, que é essa questão de ser brasileiro em um outro país com uma cultura completamente diferente. E tem muitas pessoas que sonham com isso. Por exemplo, de estar num outro país, de levar a igreja, de pregar o evangelho naquele lugar, e às vezes nem desconhece das dificuldades, dos dilemas. Então, se você conhece alguém com essas características, que tem esse sonho, eu acho que é bem legal você já compartilhar para que ela possa ficar por dentro de tudo. É isso aí. E sem mais delongas, quero apresentar aqui o nosso convidadíssimo, querido amigo, Davi. Seja muito bem-vindo, Davi. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Davi, nós nos aproximamos aí já faz alguns anos. Tive a oportunidade de estar lá no Japão junto com ele, conhecendo sua igreja, família, e desde lá estreitamos o relacionamento. 2019, é. Estreitamos relacionamento, enfim, eu amo demais a família do Davi, a igreja, tudo aquilo que ele tem representado lá, e é um prazer enorme ter o Davi aqui. Ele está uma temporada aqui passando no Brasil, podendo reabastecer e assim por diante, e a gente teve a oportunidade de ter ele aqui junto conosco na nossa casa, que é um privilégio, e eu quero te dar as boas-vindas, Davi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Estou muito honrado, feliz de estar aqui com vocês. Já é um ponto, já é uma parada que eu já me programo quando eu venho pro Brasil, Joinville, né? Joinville. Parada obrigatória. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho. Vocês são extraordinários. Te peço perdão pelo FIFA, tá bom? Eu ganhei 2, né? Vamos lá. Ganhou 2 de quantas, Davi? De umas 15. Mas, bom, o que eu sei é que quem vem sempre perde, né? É verdade. Pelo menos eu ganhei 2, né? Então, sim, é verdade. Tem esse mito. Ué. Tem. Eu furei a bolha. A bolha. Mas assim, ganhou bem. Mas não vamos discutir isso daqui. Mas sem mais delongas, Davi, se apresente um pouco aí pra galera, conta um pouco quem você é, o que você faz no Japão, e depois então a gente vai discorrer aqui um pouco sobre o que vamos conversar de fato. Bom, já foi apresentado, me chamo Davi Gonçalves, daí talvez muitos perguntam, mas tem cara de brasileiro, tem nome e sobrenome de brasileiro e é japonês? É que meu pai é brasileiro e minha mãe é a segunda geração, ela é filha de japonês, né, a minha mãe. Então, quando eles se casaram, tirou o nome da minha mãe e ficou o nome do meu pai só. Então, minha mãe também não carrega o sobrenome japonês. E quando eu e meu irmão nascemos, também deixou só o nome em
português. E qual era o sobrenome japonês? Fukuzaki. O nome da Fukuzaki. família da minha mãe é Fukuzaki. Tanto é que Ai, os outros... bonito, né? Os outros primos meus, os tios, tudo, tias, é tudo Fukuzaki, né? Ah, eu Só queria. eu carrego, Que coisa, né? Acho Tem que não uma dor no imaginava. coração, tá tudo bem, já tá resolvido. Olha, nós acho que o bate-papo vai desenrolar nesse sentido. Hoje, tudo isso tem cooperado, Legal. na verdade, né? No começo, não foi ao meu favor. Não fazia sentido. Não fazia tanto quando eu cheguei no Japão, o meu sobrenome em japonês, ele fica Gonçalves, né? Gonçalves, Gonçalves. E no meio, Gonçaro, Saro é macaco. Então, Meu Deus, ainda... Então, eles me faziam muito bullying comigo, né? Você foi com quantos anos? Com 9 anos. Cheguei com 9 anos, então eu sofri muito bullying na escola, sim. nesse sentido, porque eles me chamavam de macaco. E na época, a ideia que se tinha de Brasil, né? Era uma selva. É uma selva. Então, eu era abordado e eles queriam saber se tinha televisão, se chovia no Brasil. Nossa. Se chovia, tinha guarda-chuva. E ainda com esse nome de Saro no meio, né? De macaco. Então, assim... foi uma revolta muito grande que eu tive no começo, assim, um conflito muito grande. Tanto é que, assim, eu sofri um bullying, mas eu não fui daqueles que me retraí, né? Eu ia pra cima, brigar com os japoneses, e, tocar o terror e me estabelecer, colocar e isso me Botar trouxe... moral. Isso me trouxe muitos problemas, assim, no que dentro, eu falo, interiores, assim, com relação ao Japão e ao japonês. Eu tive uma época da minha vida que eu decidi, depois de já saber falar o japonês. Então, assim, a primeira fase eu cheguei e comecei a sofrer isso. Então, eu falei, eu vou aprender japonês e eu vou falar melhor que eles. E daí, as provas eu tirava tudo nota 10 e eu comecei a crescer. Você usou o problema que você estava vivendo pra crescer. Pra se destacar. E para se destacar. E outra característica, 2 características, era o futebol, né? Então, eu comecei a me destacar no futebol e em corrida, né? Em velocidade. Só que chegou uma época que começou a ficar muito forte isso. O japonês, ele tem essa questão muito... Ele é muito conservador, então ele acaba... é automático, ele acaba te rejeitando, né? Entendi. Então, chegou um momento que eu já sabia falar japonês, eu não dependia de ninguém, então eu comecei a pegar muito ranço do japonês, então eu falei, já tem muito brasileiro no Japão, eu vou ignorar os japoneses e vou viver dentro do meu gueto, da minha comunidade, e eu não quero nem mais saber de japonês. Isso antes de conhecer a Cristo, né? Óbvio. Isso com quantos anos? Você foi com 9 anos 13, pro Japão, né? No Brasil, você morava onde? Eu sou natural de Maringá, Paraná. Meu pai é da Bahia, né? Mas se mudou pro Paraná, né? E Conheceu tua mãe eu nasci lá? lá. Minha mãe Entendi. também. E aí você foi pro Japão. Lá no Japão, você morou inicialmente em qual região? Cara, eu fiquei 2 dias no Monte Fuji. Meus pais trabalhavam num hotel. Eles foram primeiro, se estabeleceram lá. Eles trabalhavam dentro do hotel. Nós chegamos, eu lembro que nós dormimos uma noite no hotel de frente pro Monte Fuji, onde eles trabalhavam. Pegamos um trem-bala e fomos para Nagoya. Morei 14 anos em Nagoya e fui para onde eu estou atualmente, em Minokamo. Já estou há 17 anos lá. Fui para plantar uma igreja em Minokamo. Entendi. Então, na verdade, você saiu de Nagoya para Minokamo já com a intenção de plantar a igreja. Já consagrado pastor. Uau. E qual que foi a tua experiência de conversão? Foi no Japão? A minha experiência é assim, com 8 anos, antes de eu ir pro Japão, eu lembro que eu estava vendo, não lembro que canal de televisão, mas era desenho, né? E daí entrava o comercial em uma, a gente ia procurar o outro, né? E nessa de trocar o canal, eu troquei um canal, tinha um pastor, eu me lembro que era um pastor americano, eu acho que era dublado na época, e ele todo aquele terninho branco, tudo com golinho assim de padre, sabe? Não era o Benny Hinn? Swagger ou o Benny Hinn, eu acho que nessa época, né? E daí eu não lembro quem que era, mas assim, quando eu vi aquele pastor, algo saltou dentro do meu coração. Eu falei, um dia, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Nossa. Aí eu fundei uma religião com 8 anos. Entendi. E o meu irmão e minha prima eram membros dessa religião. Dessa seita? Dessa seita. E eu batizei eles. Meu Deus. E assim,
Causando discórdia no Japão já. Aí, Não, no Brasil. No Brasil. Aí eu fui pro Japão, aí na época, uma pessoa que eu comecei a namorar, ela disse assim, olha, eu sou cristã e eu só posso namorar com você se você for pra igreja, né? E eu fui. Mas eu fui assim, por curiosidade, não foi assim porque eu queria namorar, mas eu tinha Porque os curiosidade. seus pais não tinham nada de cristãos. Meu pai, ele era pai de santo na época do candomblé, né? Então ele jogava búzios, no Japão mesmo. Ficou anos jogando búzios. Quando foi pra lá, minha mãe era católica, só que ela seguia também a Seishonoe. Que no Brasil é conhecido, mas no Japão não é tanto, né? E então, assim, eu não tinha Mas contato. Seishonoe é oriental, não é? Mas assim, eu acho que é mais forte aqui, né? Meu Deus. Aí, nós fomos pra lá, essa pessoa me convidou pra ir pra igreja. Eu lembro que nós fomos de metrô ainda, pegamos trem e fomos pra igreja e tinha um americano pregando. Era uma igreja brasileira, tinha um americano pregando com tradução simultânea. E ele fez o apelo e quando eu vi, eu tava com a mão levantada, recebi Jesus e foi a experiência que eu tive. Daí eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu li a Bíblia inteira para entender a Bíblia. Despertou aquele negócio de 8 anos, agora 15 anos, eu comecei a ler a Bíblia e assim começou a minha experiência com Cristo. Que legal, cara. E qual que era o contexto dessa igreja que você primeiro foi lá no Japão? Cara, o contexto você fala teológico? Teológico, denominacional. Era uma igreja, não era de uma denominação. Uma igreja avulsa, assim. Uma comunidade, assim. Que eu me lembro era uma comunidade. Não, era batista. Era batista. É Batista de Higashiura. Exatamente, Higashiura é o nome do lugar. Exatamente, era uma batista. Eu pergunto isso porque, e a gente vai chegar nesse meandro, né? O evangelho ele é extremamente escasso no Japão. Sim. Apesar de, historicamente, ter havido no Japão já um avivamento, uma expansão muito grande. Inclusive, uma curiosidade que eu descobri quando estava lá no Japão é de que o Japão é o segundo país com maior número de mártires cristãos, né? Exatamente. Na história do cristianismo. Por conta de que algum imperador, não vou me lembrar qual, Isso. ele decidiu acabar com a religião cristã e matou. Antes que o cristianismo dominasse o Japão. Chegou a ser 20 e poucos por cento. 12%. 12%? 12% de Legal. cristãos. E hoje não, né? Hoje a realidade é o quê? De cristãos no Japão. É que lá se faz uma conta, o governo conta. Censo. É um censo. Um católico, maçom não. Católico, mormon, testemunho de Jeová e protestante. Espírita, talvez, né? Entrando nesse bolso. Tudo no mesmo saco. 2%. Então, vamos aí, pensar que protestante deve ser eu falo protestante porque lá não tem a palavra evangélico, né? A gente chama de protestante. Todo mundo, seja pentecostal, seja tradicional, enfim. Quem não é católico é protestante. 0,8%, 0,9%. E o catolicismo romano lá? Nossa, é muito pouco, né? Deve ter uns, não sei, 0,5%, não sei, por aí. Mas o catolicismo romano é mais forte do que o protestantismo. Não sei, hoje eu não sei. A Igreja Católica, por exemplo, na cidade que eu moro, que se chama Minokamo, da província de Gifu, bem próximo a Nagoya, que é uma cidade mais conhecida, né? Tem uma igreja católica na nossa cidade. Então, é uma igreja tímida, é uma igreja, sim, que existe lá. Existe lá, tem um padre japonês e tem alguém que traduz para português para os católicos brasileiros da cidade irem, mas não tem nenhuma ação, não tem nenhuma divulgação. É tipo assim, eu sou católico, eu sinto falta, eu preciso procurar em algum lugar uma igreja. Mas as igrejas no Japão, por exemplo, no Brasil a gente vê igrejas, é comum você ver, tem as igrejas menores, mas é comum também você ter igrejas de 1.000, 2.000, 5.000, né, 10.000 pessoas, né, e aí já vai ficando mais escasso. Mas no Japão, o que é considerado uma igreja grande? Olha, para vocês terem uma ideia, tem 2 igrejas de 1.000 pessoas no Japão. Uau. No Japão todo? No Japão todo, 2 igrejas. 2 igrejas. Uma eu não vou saber a pronúncia em inglês correto, talvez vocês conheçam, é Cambarando, Coverland. Cover. Essa igreja, que é dos Calvary. Estados Unidos, que tem lá no Japão, que tem 1.000 Ai, que membros. legal. E tem uma outra igreja Que provavelmente a maioria desses membros são migrantes americanos.
Porque eu tem nunca um fui. número considerável de imigrantes americanos lá também, né? Tem bastante. E, assim, muitos missionários. Uhum. Muitos missionários. Aí tem uma outra igreja que é japonesa mesmo, que é lá é perto de Tóquio também, que tem umas 1.000 pessoas E também. cristã? Entendi. Tipo Cristã. protestante. As duas. Tá, Uau. legal. Vamos voltar um pouco para trás e vamos ouvir como que foi essa questão do teu chamado ministerial. Você converteu lá no Japão, levantou a mão no apelo e etc e tal. E como que você foi descobrindo o teu chamado, o seu desenvolvimento ministerial até a tua ordenação pastoral? Cara, então, remete àquele negócio, aquilo que eu senti quando eu tinha 8 anos, parece que, pum, saltou dentro de mim. Tanto é que depois que eu recebi Jesus, começou uma sede dentro de mim pela palavra, né? Eu sempre gostei muito da palavra, né? Então, assim, eu li a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia inteira, assim, acho que com 15 anos de idade, eu li a Bíblia inteira. Que legal. Então, assim, na primeira igreja que um tempo que eu tive no Brasil, eu entrei numa faculdade teológica, né? Mas como assim faculdade teológica, né? Como você teve o primeiro, segundo grau, eu fiz o supletivo, né? Eu voltei, eu vim bastante pro Brasil nesse tempo, não para morar, mas eu vim eu já estudava lá, aí vim para concluir o primeiro grau aqui, e daí na época eles abriram uma exceção para mim, eu fiz em 1 mês o primeiro grau. Em um mês, eu fazia a prova de manhã, de tarde e de noite. Eles abriram uma exceção para mim. Né? Lá em Cornélio Procópio, no Paraná, eu fiz. E o segundo grau, tinha uma época, não sei se é assim hoje, mas assim, no exterior, tipo, uma vez por ano tem um provão. Aí você faz o provão, eu passei num provão. Eu lembro que a redação que eu fiz ainda era sem pé e sem cabeça, era sobre a água potável. E eu passei e eu falei do amor de Jesus e comparei a água da vida. Meu Deus! E eu passei no segundo grau. Então, aí eu comecei a fazer uma faculdade no Brasil, mas daí logo eu voltei pro Japão. E daí no Japão, quando eu cheguei no Japão, o pastor, aí ele me chamou para ir para a igreja e eu fui para a igreja e assim, eu queimava por Cristo, né? Eu queimava e daí eu falei, pastor, eu quero ajudar. O pastor falou, escolhe o que você quer fazer dentro da igreja. Aí que eu tive a minha primeira... Só que eu não sabia pregar, eu só cantava, né? Aí eu fui pro grupo de louvor e comecei a compor. Você cantava? Eu tenho CD gravado em japonês. Não, eu tenho. em japonês? Olha! Com você composições minhas. Canta um pedacinho pra Que nós em isso, japonês. Davi? Você revelando aqui, cara. Canta, você consegue? Eu consigo. Vai, então canta. Tá bom. Kami no kohitsuji watashi no tame ni judika no ue de mi o sasageta. Eu falei que o Cordeiro de Deus, em cima de uma cruz, derramou a vida por nós. Uau. Essa música eu compus, inclusive quem canta essa música em japonês no nosso CD é o Juliano Som. Eu dei pra ele cantar essa música. Que legal, ele Davi, gravou. Não Ele sabia. Que top, cara. Legal. Que legal. Lá eu sou conhecido como cantor. Ah, é? Também, inclusive eu cantei em Hong Kong para mais de 10 mil pessoas, num evento que nós fizemos evangelístico em Hong Kong. Televisionado, num país que não pode, mas foi um árabe que lidera um movimento global de assembleias solenes e eles escolheram alguns pastores do Japão para irem para lá. Eu fui cantar com um pastor japonês amigo meu que tem 12 filhos e tem um ministério chamado Hallelujah Music. E os filhos todos cantam com ele, a esposa, tudo. Eu e ele cantamos e um outro pastor de Tóquio, um pastor amigo meu, que tem uma igreja de umas 500 pessoas lá em Tóquio, bem avivada, ele pregou e nós dois cantamos para 10 mil pessoas lá. Que legal, isso, japonês. Muito Que legal. massa. Mas até sobre isso, né? Eu sei que você tem aí uma... Mas assim, até essa questão da língua, assim, você chegou com 8 ou 9? 8 para 9, E acho que é a dúvida de todo mundo. Como é que você aprende o japonês? Não é kanji, né? É japonês que fala, né? É, o japonês. Quem fala japonês. Nihongo, né? Como? Nihongo é japonês. Tipo português, né? Nihongo é japonês. Tá, certo. E pra falar isso aí, demorou Pra muito. falar Nihongo, demorou Nihongo. quanto tempo? Pra falar É que assim, eu fui criado em Maringá, tem uma comunidade muito forte. Muito. Né? De imigrantes. Então, eu já fazia parte do CAICAN. CAICAN é tipo uma associação. Então, assim,
que eles jogam os jogos do Japão, eles fazem as festas do Japão, então só pode ir quem é descendente, né? É forte que você diz cultura japonesa. Tem uma japoneses, comunidade. uma Eles cultivam, comunidade né? muito forte. Não Então, sabia. por exemplo, lá em... É como a Liberdade lá em São Paulo, Isso. né? Então, a rua que eu morava, que os meus parentes moram lá em Maringá, é Kakogawa, é o nome de uma cidade japonesa. Então, assim, eu cresci nesse meio. E ainda eu fui... a minha bisavó, já, né, falecida, ela tinha muito da cultura japonesa, que ela veio no tempo da Segunda Guerra, né? Então, assim... A migração japonesa para o Brasil se deu muito pela Segunda Guerra? Exatamente. Então a gente já tinha essa cultura. E daí, como os meus pais, eles foram para o Japão, o que eles fizeram quando eles foram? Bom, provavelmente nós vamos com a ideia de voltar daqui a um ano. Mas tem a possibilidade da gente ficar se a gente gostar, né? Então, vocês vão fazendo um Kumon. Então, eu e meu irmão fizemos Kumon. Então, eu cheguei no Japão sabendo ler e escrever hiragana e katakana. São 3 tipos de escrita no Japão. O kanji, você tem 2.000 kanjis. Tipo, a letra A tem 50 formas, por exemplo, de escrever a letra A. Isso tipo, você leva a vida e você não aprende. Você tá falando que é tipo uma figura de linguagem. Tem 50? Ou tem 50 mesmo? Tem, não, deve Tem ter 50? uns 30, 40, quase isso. Entendi. Tipos de A. Então, tem A para... Para nós seria tipo o desenho do A diferente, é isso? o tipo assim, desenho? seria... o desenho do A seria diferente. E a gente O A usa... de forma, o A cursivo? Não. Ou a forma de usar o A. A forma, tipo, Akarui é claro, então você usa um tipo de caractere. Akai é vermelho, você usa outro o A. Meu Deus do céu. Né? Ai é amor, você usa outro A. Entendeu? Aí tem É impossível. Então, daí tem os kanjis, que são os caracteres que são 2.000 no Japão, 4.000 na China. Na China só escreve em kanji, no Japão escreve em kanji, hiragana e katakana. Hiragana são a escrita que usa para compor no kanji. Na China só escreve tudo em kanji. No Japão escreve o kanji mais o hiragana. Nossa. O katakana é usado para a coisa... Por exemplo, se a gente for onda dura no Japão, eu não uso o hiragana nem o kanji. Eu tenho que usar o katakana porque veio de fora. Um exemplo steak no Japão. Fala steak, né? Steak. Eu tenho que usar katakana porque não é uma palavra japonesa. Entendeu? Então, katakana e hiragana é fácil. Tipo, 50 letras cada um, por exemplo. Então, eu fui falando, escrevendo e lendo. E lá eu já cheguei na escola e na época eu não tinha muita opção, era aprender ou aprender. Por quê? Porque eu tinha um primo de 2º grau que fazia tradução para mim, mas na escola só tinha uma professora que falava castelhano, acho que é espanhol, e ela que nos ajudava, mas era assim, ou aprender ou aprender. Entendeu? Então não tinha muita opção. O que hoje acontece, os estrangeiros que vão hoje lá, por exemplo, na minha cidade, só na prefeitura tem mais de 5 intérpretes. Nós temos, talvez você vai tocar nesse ponto, uma ONG, que nós somos uma ponte dentro da cidade, inclusive para vários lugares do Japão tem ligado. Então, em um ano, nós resolvemos 350 casos de estrangeiros, de todo tipo de estrangeiro, que liga para nós, a nossa ONG se chama Bridge, de ponte. E nós colocamos em inglês proposital, porque o japonês chama a atenção do japonês quando você coloca o nome em inglês. Então, a gente é o quê? Uma ponte entre a necessidade e a solução. Então, hoje você tem uma ONG como a nossa lá, que a pessoa fala, Davi, eu não consigo, igual agora há pouco mesmo uma pessoa me mandou mensagem lá do Japão. Davi, como fala isso em japonês? Entendeu? Então, a gente fornece trabalho. Então, hoje você tem. Na época eu não tinha. E hoje tem o Google, tem os tradutores. Então, Mais isso mais dificulta. Porque a pessoa acaba se acomodando. Entendi. Sim. Entendeu? Aí Na ela minha não desenvolve. na minha época não tinha essa. Eu tinha que aprender, porque senão não conseguia me comunicar com ninguém. Tá, vamos lá. Meu Deus, que legal, né? Aí então você começou a servir e tal, e foi consagrado ao ministério quando? Aí eu pedi pro meu pastor, não tinha um curso teológico na nossa igreja, nem o pastor era formado. Aí, por causa do meu pedido, ele entrou em contato com o Brasil, levou o curso para lá, contactou vários pastores que eram formados para ajudar lá, e nós fizemos o primeiro curso teológico lá, e eu me formei e fui consagrado. Legal. Com 24 anos. O seminário de teologia foi um bacharel livre, assim?
Foi da Quadrangular, Instituto Teológico Quadrangular, o ITQ. Sei. 2 anos de... Legal. Era Então a 2 igreja vezes era semana. quadrangular. A igreja era quadrangular. E aí você foi ordenado ao ministério lá. Na Quadrangular, Legal. exatamente. Você foi para Minocamo com a intenção de plantar uma igreja. Isso. Na época que você foi. Isso. E como que foi esse processo? Cara, eu fui pra Minocamo. Na verdade, eu fui não pra Minocamo, pra Cane, que é uma cidade grudada a Minocamo, entendeu? Só que eu fui pra Quadrangular. Só que aconteceu vários problemas na Quadrangular brasileira, não na japonesa. E a japonesa que era o guarda-chuva, eu recorri. Infelizmente, a Quadrangular brasileira deu muito problema lá. Eu saí. Abençoado, eles me abençoaram. Eu saí e comecei um trabalho em casa. Eu comecei um trabalho independente. em casa, sozinho. O trabalho em casa era o quê? Era uma célula? Um grupo pequeno? Com 8 pessoas. Eu comecei a fazer culto. Entendi. Comecei a fazer culto. Semanalmente. Fazer culto. E isso começou a crescer. A gente alugou um predinho, eu lembro até hoje, de 4 andares no centro da cidade, bem aconchegante assim. Aí aumentou. Aí nós abrimos uma outra igreja em Nagoya, daí abrimos uma outra igreja em Baraque, outro estado. Aí abrimos outra igreja em Nishio. Enfim, começou a crescer a igreja. Quando a igreja cresceu, tomou mais forma. Aí a gente... Isso foi rápido. Em 2005 para 2006, eu acho que isso daí. E daí em 2008, eu não sei se vocês vão se lembrar... Vocês são bem novos, né? Não. 2008? 2008 foi quando a onda começou. E a gente 2007. tava casando. Então, 2008 teve aquele Lehman Shock, aquela crise do Banco dos Estados Unidos que quebrou e afetou o mundo inteiro. Nessa época, eu aluguei um lugar grande. Deus nos deu uma direção para alugar um lugar grande. E nós fomos para esse lugar. E cresceu mais ainda na crise. E daí, saindo dessa crise... veio a proposta de nós comprarmos um lugar, entendeu? Aí nós compramos um local, que é onde nós estamos até hoje, lá um lugar para Japão significativo. Muito legal. Grande, quase 4 mil metros quadrados, né? E nós compramos lá. E aí, depois que nós compramos e a igreja estava funcionando, assim, eu senti muito forte uma direção de não andar mais sozinho e nós, então, nos ligamos uma igreja registrada japonesa, né? Que é do pastor Mizuno, que tem a sede em Nagoya. Né? Que legal, cara. E essa igreja japonesa do pastor Mizuno, como que é a história dela? Cara, a história dela é assim, ó. A história dela é que o pastor Mizuno, com 15 anos, ele teve uma experiência com Cristo. O pai dele é não é o dono da Mizuno, tá? Mas é um empresário que tinha muito sucesso no Japão. E aí o pastor Mizuno se converteu e o pai dele bateu nele, expulsou ele de casa porque... né, traiu a fé da família, que era budista. Vamos pegar um pouquinho um paralelo aqui, que eu acho que é legal. Como que é esse cenário religioso no Japão? Porque a gente já ouviu que o protestantismo ele é muito pequeno. É, pequeno. E qual que são as religiões predominantes e como o japonês lida com a fé cristã? Enfim, como que é esse cenário religioso? Olha, hoje... é mais tranquilo. As religiões que predominam é o budismo e o shintoísmo, que são duas coisas praticamente iguais. Só não se há clareza sobre quem fundou o shintoísmo. É uma crença dos protestantes, é isso que eu vou passar para vocês agora. Não sei se é verdade isso, tá? Mas é uma crença de pastores protestantes. Muitos acreditam que o shintoísmo é uma vertente do judaísmo, que na época judeus foram para o Japão, tem 2.600 anos, só do que se sabe, um pouco mais. Então, que judeus foram para lá. Por quê? Porque a questão, se carrega a arca, tem muita coisa parecida, entendeu? Muita similaridade. Então, e não sabe quem é o fundador do E o shintoísmo é monoteísta? Não tem lá, tudo acredita. Não é monoteísta, mas assim, as práticas são muito assim, mas enfim, eu não sei. Mas essas duas religiões são predominantes, daí você tem algumas seitas, né? E assim, hoje a gente não tem, por exemplo, na nossa ONG, né? Na nossa ONG nós somos uma diretoria de 10 pessoas, são 5 japoneses e 5 brasileiros. Então eu tenho...
um japonês que é cristão, os outros 4 são budistas. Então, só que eles sabem que eu sou pastor, eles já aceitam ouvir a palavra. Hoje nós estamos vivendo um outro momento. Só que na época do pastor Mizuno, era um negócio tipo assim, é uma fé estrangeira. Entendi. Entendeu? Até porque uma coisa que eu acho, você me corrija se eu estiver errado, é que o japonês ele se relaciona com a religião muito não baseado necessariamente na fé, mas baseado na tradição. Com certeza. Na ideia de, tipo, guardar a tradição dos nossos ancestrais Sim. e perpetuar Sim. a nossa tradição. Sim. É isso? Exatamente. Então, a pregação do evangelho, para eles, é ofensiva? Cara, depende se pregar o evangelho, não. Se pregar o evangelho, né? Mas a questão é que o que é ofensivo para eles... Por exemplo, se você falar, olha, né, vem pro meu Deus, digamos assim. Exatamente. Isso Conflita porque com o assim, ó, dele. que é assim, uma coisa que talvez muitas pessoas não sabem, você tocou num ponto legal, né? Monoteísta, né? Igual o Japão é a terra de 8 milhões de deuses. É conhecido como a terra de 8 milhões de deuses. Então você tem Deus para tudo, cara. Então você vem assim, olha, eu quero apresentar o meu Deus. Pô, nós já temos tanto Deus no Japão, para que você quer apresentar o seu Deus estrangeiro para mim? Então não pode se começar daí. Né? Não pode se começar daí. Eu fiz eu tive uma conversa com o Davi Lago, eu lembro, nós fizemos, eu acho que foi uma live, o Davi Lago, e o Davi Lago, ele estuda muito, ele é apaixonado pelo Japão, ele estuda muito a cultura oriental, e ele falou um negócio interessante, ele falou que estudando a cultura oriental, que a gente vive lá, a gente não presta atenção às vezes em algumas coisas, né? Ele falou assim, você tem que ganhar, você não pode sair falando, você ganha a autoridade, o respeito para eles pedirem, fale que nós estamos te ouvindo. Né? Então, não adianta você sair falando. Lógico, nós fazemos evangelismo de rua, igreja na rua, mas assim, em lugares estratégicos onde, por exemplo, Nagoya, é globalizado, entendeu? Então, é uma coisa, mais um exemplo. Eu não vou chegar num templo budista, né? Sim. E vou começar a gritar lá, né? Mas isso é com tudo. A gente foi lá, né? Teve um pouquinho de experiência alguns dias lá e até nas conversas que a gente teve, isso é com tudo, na verdade. Eles são mais reservados, assim, né? E toda e qualquer... por exemplo, né? Sei lá, até em coisas mais públicas, assim, você não vê as pessoas falando alto e gritando. Exatamente. São pessoas mais reservadas, eles não ficam encostando nas coisas, pegando. Não. Né? A gente no Brasil, a gente Não vai fica no mercado. tocando nas pessoas, isso. A gente vai no mercado, pega, cheira, ai, não quero esse, deixa eu ver esse aqui. Né? A gente é muito assim. E eu acho que com tudo, né? Você falou, por exemplo, sobre pregar o evangelho e até oferecer esse nosso Deus estrangeiro e tal. Mas eu vejo que é com tudo nesse sentido, né? Entrar dentro de casa, por exemplo, qualquer um pode entrar na casa de qualquer um lá, né? Tem um tempo também para você conquistar, ir na cozinha dele, sentar na mesa, né? Então eu acho que penso que essa cultura é uma cultura muito difícil para o evangelho penetrar, porque eu penso que no Brasil, tirando claro que o Brasil ele já tem um pouco mais de contato, é muito mais comum, eu acho, mas a cultura também dá uma ajudada, né? Você vai para várias regiões, aqui no sul um pouco menos, mas você vai para várias regiões que as pessoas estão na rua, sentado na calçada, né? Conversando e tal. Então, tem uma abertura. A gente gosta de, no final de qualquer coisa, dar em pizza dentro na casa de alguém. Então, a cultura também dá uma ajudada, assim, né? E eu percebo que não é bem assim para o japonês, por exemplo, frequentar a igreja cristã brasileira, vamos supor. E assim... É que a gente não tinha parâmetros, né? A gente não tinha um modelo. Por exemplo, eu fiz muito tempo culto bilíngue, né? Culto bilíngue, muitos anos culto bilíngue. E eu já achava que eu estava fazendo uma grande coisa. Só que, o que acontece? O japonês, o brasileiro... Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas, por exemplo, eu fui criado em uma cultura... do Japão, que a gente aprende a não reclamar. Porque, de verdade, tudo funciona.
Tudo Não tem funciona. muito o que reclamar. Não tem. Agora, no Brasil, você precisa se expressar, se impor. E eu percebi isso. Só que, o que acontece, né? O japonês, ele não se impõe, ele fica na dele. Mas isso não quer dizer que tá ok para ele. Simplesmente, ele cumpre todos os protocolos, ele faz o que você falou para ele fazer, depois ele não volta mais. E se você perguntar para ele, não, tá tudo bem, eu só não quero. Né? Então, por muitos anos eu fiz culto bilíngue e trouxe muitos japoneses, eles agradecem, eles sorriem, tudo, mas nunca mais voltavam. Gente, que difícil. É muito complexo. Como que é difícil se relacionar, então, Exatamente. com eles? Então, eu comecei a analisar isso, eu resisti muito para começar uma igreja japonesa. Por quê? Porque fazendo parte de uma denominação já japonesa, aí eu pensava assim, se ele não quiser ficar aqui, eu mando para uma, tem essa igreja que trabalha com mais velhinhos, tem essa igreja que trabalha mais com moradores de rua, essa daqui com crianças, então eu vou enviando. E eu tava nessa questão da comodidade. Mas assim, eu dei esse passo e comecei, né? Até você me influenciou a isso, né? Foi uma das pessoas que mais me influenciou e eu comecei uma igreja japonesa, assim, totalmente diferente. Então, por exemplo, eu prego em português, eu não traduzo a mensagem que eu preguei em português. Por quê? Porque o brasileiro, você passa aqui no Brasil, tem um caminhão falando de Jesus, tudo, né? Então lá não, eles nem sabem o que é Jesus. Né? Então, eu preciso explicar, então eu uso quadro. Eu uso quadro. Por quê? Porque tem coisas, por exemplo, que se eu falar, você não vai entender, mesmo em japonês. Se eu falar, você não vai entender. Ele precisa, por exemplo, na igreja japonesa, olha uma curiosidade. É uma questão didática, né? É didática. Olha uma curiosidade. Na igreja japonesa... Assim? O que tu escreve no quadro? Os caracteres. É igual o hebraico. Tipo assim, você precisa ver para você entender qual é o kanji que está usando, porque só falando, você não sabe qual A que está usando. Então, por exemplo, isso daí faz toda a diferença na igreja japonesa. Toda a igreja usa uma versão da Bíblia. Então, por exemplo, o japonês chega, você fala assim, tem muitos japoneses que eles chegam, eles não têm muito contato com a Bíblia, né? Então, você fala, abre na página tal. E todo mundo usa a mesma versão. Entendi. O pentecostal usa uma, entendeu? Abre na página tal. Então eles abrem, vamos ler agora, daí todo mundo lê junto. Pelo menos o texto principal. Entendi. É muito interessante. Nossa, é muito diferente. É diferente. Que tem a ver com a adaptação à cultura e que é maravilhoso. Sim. Porque eu acho que um grande desafio, eu creio muito, até a gente conversou sobre isso hoje ou ontem, enfim, que nesse tempo o Brasil está com a responsabilidade missionária no mundo. Eu acredito nisso também. Mas eu olho para o Brasil e percebo um despreparo para lidar com essa responsabilidade. Esse despreparo é de várias formas. Dentre as formas, essa questão transcultural, do como nós expressarmos, explicarmos e vivermos o evangelho dentro de uma realidade cultural que é diferente da nossa. E não somente isso, mas o brasileiro, ele tem uma coisa que é boa, mas também é ruim, que é uma espécie de bairrismo, assim. O brasileiro, ele é meio... Não é essa a palavra, mas eu vou usar essa palavra. Ele é meio preguiçoso para se relacionar com o diferente. Sim. Então, você vai, por exemplo, para a Europa, tem comunidade brasileira. Você vai para os Estados Unidos, tem comunidade brasileira. Você vai para o Japão, tem comunidade brasileira. São poucos brasileiros que têm essa ousadia de penetrar na cultura local. Do tipo assim, se eu vim para a Inglaterra, eu vou ser um brasileiro inglês. Sim. Né? Não vou, obviamente, abrir mão da minha herança, legado, enfim, nacional, brasileiro, mas eu vou viver a cultura americana, ou a cultura inglesa. E isso se dá na culinária, se dá na fala, se dá na forma de vida. Por exemplo, você vai para alguns lugares do mundo, a música que o brasileiro ouve é música brasileira, assiste novela brasileira, vê jogo brasileiro e por aí vai. E pro evangelho isso é muito ruim. Sim. Porque acaba que você cria uma bolha
que diz muito mais respeito a uma nacionalidade do que propriamente a missão. E eu acho muito legal você ter falado sobre isso, porque, de fato, uma das coisas que toda igreja fora do país, do Brasil, precisa compreender e entender é que ela foi chamada para alcançar aquela nação. Sim. E isso vai levar a esse desafio de adaptação. Sim. E a pergunta que eu faço agora a partir disso é: você tem tido bom êxito na pregação do evangelho aos japoneses, no relacionamento? Sim. Enfim, qual que tem sido o desafio e quais têm sido os frutos disso? Tá. Vou contar alguns testemunhos, né? Eu digo isso só aqui um parênteses, porque eu lembro, inclusive logo quando eu fui, poucas semanas depois, você mandou para mim uma mensagem celebrando porque estava sendo batizado alguns japoneses, primeiros japoneses e tal, enfim. Exatamente. E assim, e tudo isso começou exatamente por essa conscientização, né? Essa conscientização, né? O tempo que eu tive desse culto bilíngue, que eu pude tirar algumas conclusões, e aí foi quando eu li o livro Igreja Centrada. Eu já li uma vez, estou lendo pela segunda e agora comprei em japonês. Graças a Deus saiu em japonês esse livro. Que legal. E eu comprei esse livro e estou estudando em japonês também. E o que o Tim Keller fala, né? Eu acho muito interessante. Você tem que diagnosticar na cultura o que tem de Deus, por exemplo, a honra, a disciplina, a educação. Tudo isso tem a ver com o que a Bíblia ensina. Mas o que não é de Deus, você tem que entender nessa cultura e confrontar. Né? Mas, ou seja, você tem que penetrar primeiro na cultura. Para você entender o que é de Deus e o que não é de Deus, você tem que penetrar. Então, lógico, eu tô penetrado na cultura japonesa, sei falar, faço tradução desde a minha infância, começando dentro de casa com meus pais, fora. Mas, assim, o que acontece? Eu comecei a entender que a minha forma brasileira de ser, ela me dá algumas vantagens. Porque o brasileiro, ele é alegre. O brasileiro, ele é... Contribui, né? Ele é pra frente, entusiasmado. Essa é a palavra, entusiasmado. E o japonês é muito retraído. Então, comecei a usar o quê? Né? Eu comecei a usar o quê? Tudo que há de bom do Brasil... como um contraponto. O que não tem no Japão? Então, eu comecei a fazer o seguinte. Eu comecei a entrar na cultura deles. Então, assim, o que nós temos de bom? Um exemplo, a comunhão. O brasileiro é sensacional para comunhão. Ela tocou na questão da casa, tudo, né? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a chamar os japoneses para irem na minha casa. E eu fazer a carne, o churrasco brasileiro para um japonês. Eles amam, gente. Olha só. E eu tô quebrando, eu tô furando uma bolha. Não, aí que tá, né? Eu não me convidei para ir na casa deles. Eu usei o ponto forte que eu tenho para aproximar alguém que tem esse ponto, atrair esse ponto fraco para minha realidade, né? E no meu contexto. E até, de certa forma, suprir uma falta que eles mesmos não sabem que tem. Porque daí eu acho que nessa experiência de estar na casa, em comunhão ali, comendo, conversando, enfim, meio que desperta uma coisa do tipo, uau, isso aqui é legal, isso aqui é bom, né? E que faz falta na cultura japonesa, né? Para você ter uma ideia, nós temos um japonês na nossa igreja de 38 anos, é o mais velho da nossa igreja japonesa. Isso é algo incrível para o Japão, porque a igreja japonesa é muito acima da idade, né? E são mais de velhinhos, isso? Bem velhinhos. Então, é raro ter igreja jovem. E nós estamos começando com essa geração mais híbrida, né? Que, assim, nós temos casos lá na igreja, a pessoa tem uma pele mais escura, mas não fala português, só fala japonês, nasceu no Japão. Só que os pais são brasileiros e gostam de comida brasileira. Uma confusão. Entendeu? Os pais falam em português e respondem em japonês. Nossa. Mas é fantástico, porque legal. isso, nossa, une tudo que há de bom das culturas, entendeu? Então... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui a nível de curiosidade, né? Talvez alguns não saibam, mas a Coreia do Sul é um país muito próximo ao Japão. Sim.
É o quê? 2h30, 3 horas de voo? 2 horas, acho que é. Assim, pertinho. E a Coreia do Sul viveu um grande avivamento no final ali da década de 90, 80. Naquele entorno ali viveu um avivamento bem significativo. Hoje a Coreia do Sul não vive um bom momento do evangelho, enfim. Mas isso não gerou um impacto no Japão? A Coreia do Sul, por exemplo, não estabeleceu igrejas, enviou pastores? Muitos. Tem muitas igrejas coreanas no Japão. É? Inclusive, a Coreia, ela tem uma cultura muito forte de oração, né? O Oriente, né? Mas, assim, o Japão tem muito isso, muito isso de culto de oração de madrugada, tipo 5, 6 horas da manhã, todo mundo para a igreja para orar. Práticas de devoção. Vem muito da Coreia, jejum muito forte, muita coisa da Coreia, muita coisa mesmo. Eu já fui para a Coreia algumas vezes fazer curso, aprender. A igreja coreana influencia muito. Mas a igreja coreana não conseguiu expandir no Japão da forma como conseguiu na Coreia. Não conseguiu. Não conseguiu. E, assim, eu creio que a igreja da Coreia não conseguiu expandir no Japão porque exatamente não atingiu os jovens. Essa geração que a igreja coreana atingiu está envelhecida. Entendeu? Então, há casos na igreja japonesa de pastores, né? Recentemente, eu estava na igreja do pastor Mizuno, ele falando para os pastores lá da denominação que tinha tal igreja que o pastor morreu e não tem quem substituir, pedindo ajuda para ele enviar algum pastor ou indicar alguma igreja. Então, isso é normal no Japão. Nossa. Dentro da igreja. Que cenário, né, cara? É triste, mas assim, e é isso que a gente começou, então eu falei assim, tem tanta gente, então eu vou trabalhar com os jovens e com essa geração. Então eu comecei a aproximar, por exemplo, isso daqui é uma coisa, eu acho assim, uma coisa incrível, esse menino de 38 anos que eu tava falando, ele é casado com uma brasileira da nossa igreja, só que ela é brasileira e ela só fala em japonês. E os pais dela não falam japonês. e eles são 4 filhos, e os 4 são da nossa igreja japonesa, e só falam japonês, né? Vocês conheceram, um deles é o Uli, que vai casar com a Hikari. Ele fala português, mas assim, é japonês. E a irmã mais velha dele é casada com esse japonês. Eles mudaram agora, fazem 2 meses, de Nagoya para nossa cidade, para ficar mais próximo e servir a igreja. Para mim, isso é uma incrível. Vitória. Por quê? Porque eu estou treinando ele já tá no louvor. Ele já abre culto. Mas isso, até aqui, Legal, inclusive, né? deixa eu dirigir a palavra aqui aos nossos ouvintes. Isso é uma coisa muito legal. Por conta do quê? Muitas vezes o brasileiro, ele migra para uma outra nação, para os Estados Unidos, isso é muito comum. E ele pensa na migração apenas a partir da perspectiva financeira e material. Sim. Então, vou migrar, vou ganhar dinheiro, vou construir uma vida, uma qualidade de vida melhor. E, sendo bem honesto, eu não acho que isso seja errado. Sim. Eu tenho direito, tá tudo certo, enfim. Agora, é muito importante que nós compreendamos que uma vez que estamos em Cristo, a nossa vida, ela não serve para isso. Isso pode até ser um meio, mas não pode ser o fim. Exatamente. E um conselho que eu dou a partir até da fala do Davi é quem está pensando em migrar ou quem migrou, antes de migrar, considere essa questão de vida de igreja, considere essa questão da tua vida espiritual, porque isso vai fazer falta em pouquíssimo tempo. E que são coisas que, por vezes, quem está migrando desconsidera. E eu acho isso muito legal. Inclusive, o Mark Dever, ele fala a respeito disso, né? Sobre pensar onde você vai morar. Sim. A partir da geografia da igreja. Sim. No sentido de, eu vou me mudar para tal estado, eu vou morar numa cidade onde tem uma igreja bíblica séria, para que eu possa participar, edificar minha família, servir, assim por diante, e viver ali. Ou, por exemplo, no caso do Japão, né? Vou direcionar minha vida para um lugar onde eu possa cooperar com o reino e não ficar em um lugar onde, de alguma forma, eu possa até estar ganhando mais, mas a vida
a espiritual minha está sob ameaça, a educação dos meus filhos está ameaçada. Então é muito legal isso, sabe? Você pensar a migração no Japão, nos Estados Unidos, Europa, enfim, olhando e considerando essa questão do congregar, do ser igreja e tudo mais. Porque já é difícil estar num outro país, né? Com uma cultura diferente e tudo mais. Se você totalmente não tem... diferente. Exato. Uhum. Não, com certeza. E aí, se você tá lá sem a igreja, é muito solitário mesmo, né? É muito... Você fica sem rumo, né? Você acha que talvez, eu vou pra lá, é dinheiro, né? Eu vou trabalhar e isso vai ser suficiente. E não é. Em pouco tempo, faz muito. E sabe uma coisa que eu fiz lá? Eu lembro que eu falei no começo, quando a gente tinha 4 congregações, agora a gente reduziu, a gente focou só em Minocamo. Por quê? Porque assim, eu coloquei algo no meu coração. Antes eu tinha muito forte assim, eu vou ganhar o Japão. E hoje os jovens brasileiros evangélicos falam, nós vamos ganhar o Japão. E vai para tal cidade, evangeliza e faz evangeliza em massa, tudo. Mas eu comecei a pensar, poxa, eu moro numa cidade de 57 mil habitantes. Sabe quantas igrejas japonesas tem na minha cidade? Sabe quantas igrejas brasileiras tem? Umas 15. Sabe quantas japonesas tem? Tem uma católica e uma japonesa, que é a nossa, que é japonesa, não tem outra. Só a nossa na minha cidade. Então, eu tomei o peso da cidade. Eu falei, eu não posso olhar para o Japão primeiro, eu tenho que olhar para minha Jerusalém. Sim, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara... Por exemplo, Lipão, olha como é a realidade do Japão, cara. Por exemplo, eu tenho um japonês lá na igreja, o Kota, ele tem 26 anos. Ele não tem namorado, ele é solteiro, e ele tá numa crise porque, tipo assim, só tem meninas que não são cristãs para ele namorar. Uhum. Então, eu preciso... Até verdade. Isso, né? Então, eu preciso... Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, gente, eu preciso... fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Então, eu comecei a entrar o quê? Por exemplo, eu estou fazendo várias frentes. Então, tem uma lei lá no Japão que foi aprovada agora, que tipo assim, por causa de uma seita pseudo-cristã lá no Japão que deu o maior escândalo lá no Japão, aí eles começaram a colocar umas coisas. Criança não pode ficar no culto se ela não quiser, em qualquer igreja. Se a adolescente quiser ter relação sexual com seu namorado, os pais, se eles são cristãos ou de outra, eles não podem impedir isso, não pode dizer que um monte de coisa. Festividades da escola, que mesmo que sejam de outras religiões, e a criança diz, eu quero participar, o pai não pode impedir. Eu fui na prefeitura e eu conversei com o responsável, eu falei, olha, né, você tem que entender isso. Ele falou, olha, na nossa cidade vai ser diferente. Na nossa cidade, eu tive uma conversa de 1 hora, ele falou, na nossa cidade nós vamos dar liberdade. Se você não quiser participar, você não participa. Então, eles respeitam. Cara, é uma coisa assim, por quê? Porque eu queria ser reconhecido como presidente da ONG. Entendeu? E eles não me apresentam nos jornais, na televisão, nos canais que a gente apareceu, nas reuniões que eu vou do governo, eu sou membro do governo. Eu sou membro do governo representando a comunidade estrangeira de Gifu, que é a nossa província. Eles, sabe como eles me apresentam? Eles me apresentam pastor da igreja tal. Eles me chamam de pastor. Que legal. Eles me reconhecem como pastor. Então, por exemplo, o presidente da Câmara dos Vereadores, inclusive ele teve um infarto agora, enquanto eu estava no Brasil, me mandaram uma mensagem. Há pouco ele foi viajar para a Austrália, e antes dele viajar para a Austrália, eu dei um Novo Testamento, eu dei o nosso CD em japonês para ele, e eu dei um livro de evangelismo para ele. Ele falou, olha, eu vou ler o Novo Testamento na minha ida. O japonês gosta de ler. Eu vou ler na ida para a Austrália o Novo Testamento. Nossa. E ele falou, e eu vou visitar a sua igreja. Então, o prefeito da cidade veio na nossa igreja. Que legal. Então, assim, a gente está conseguindo... Só que assim, Lipão, eu creio que é isso que você está fazendo aqui também, né? A gente já se conhece há um tempo e a gente já conversou bastante. Então, por isso que eu tenho liberdade de falar sobre isso. Mas, assim, eu não estou construindo algo a curto prazo. Eu penso assim, eu tenho 41. Quando eu tiver 50, eu quero ter uma igreja assim, inclusive o turismo da cidade, para vocês terem uma ideia, o turismo da nossa cidade é a nossa ONG que cuida.
Não existe uma cidade no Japão. O que o governo fez na nossa cidade? Ele falou assim, vamos ter uma ideia, vamos fazer algo diferente. Por quê? Porque qual que era a questão? Antes, na nossa cidade, a quantidade de estrangeiros era um problema. Por quê? Porque todo mundo joga lixo errado, todo mundo faz errado. Só que daí o prefeito teve uma sacada. Nós temos algo que as pessoas não têm. Muito estrangeiro na cidade. Então, e se a gente transformar isso em uma força? Uma força. Aí que Ele entra usou a gente. o método SWOT. É o que a gente fez. A gente entrou, então o turismo na nossa cidade, para japoneses e brasileiros, é feito pelos irmãos da nossa ONG, que são cristãos. Que legal. E nós apresentamos o templo budista para eles. Mas nós temos liberdade de apresentar que nós somos cristãos e nós não praticamos, não vamos no templo budista. Nós podemos falar isso livremente. Que legal. Entendeu? Então, o Ministério da Cultura, o Ministério da Justiça... Mas, cara, isso que você está falando... Eu não sei se é normal, né, isso? Sim, não é. E, na verdade, identifica muito com aquilo que nós pensamos como igreja. Sim, no sentido por isso do que quê? eu falei. De que esse apelo missionário, e eu não desconsidero, não estou aqui sendo preconceituoso ou alguma coisa do tipo, mas sabe essa coisa meio, vou ser missionário, e missões, é uma coisa meio que você constrói e nunca constrói nada. Você trabalha e nunca tem algo real edificado e construído. Porque quando eu olho para o Novo Testamento, eu olho missões como edificação de igreja. Sim. Eu não consigo olhar para as missões de Atos dos Apóstolos como uma pregação avulsa, que não tinha uma finalidade do estabelecimento de uma comunidade. Né? Exatamente. Então, é muito legal isso, porque eu creio que a médio, longo prazo, e lá Deus sabe em que momento, é esse embrião do reino de Deus que vai se multiplicar e aí sim impactar toda uma nação. Mas que começa pela qualidade, a efetividade da vida de igreja local, da vida da comunidade local que discipula, que vive em comunhão, que prega a palavra, que faz discípulos, que influencia a cidade, que impacta a cidade. Então, eu sou suspeito em falar isso, mas eu acredito que você está no caminho mais bíblico possível, sabe? Que essa coisa, né? Vamos deixar o crescimento com o Senhor, vamos plantar e regar. Sim. Vamos ficar nesse trabalho e vamos deixar Deus abrir as portas e multiplicar no tempo devido dele e não forçar a barra desse crescimento, mas crer que Deus vai produzir o crescimento de forma saudável no tempo devido, né? Deixa eu falar uma coisa legal antes que eu esqueça. Olha, até veio um insight agora aqui. Nós recebemos, a prefeitura ligou para mim, para a gente receber 4 alunos da Todai. Todai é Tokyo Daigaku, a Universidade de Tóquio, a Universidade Harvard do Japão. 4 alunos vieram para Minokamo, vários vão para vários lugares. E esses 4 vieram para Minokamo para estudar o multiculturalismo, aonde eles foram apresentados para nós. E eu, então, fiz uma entrevista com eles e falei tudo sobre multiculturalismo. E eles queriam experimentar o multiculturalismo. Nós temos a ONG, que tem várias ações, e uma delas é a escolinha de futebol. Então, eles foram jogar futebol com a gente. O que mais vocês querem apresentar da cultura de vocês? Aí nós apresentamos a culinária. Tem mais alguma coisa? Nós apresentamos a igreja. Eles foram pro culto. Os 4, eles saíram impactados, foram embora e eles foram no culto brasileiro ou japonês? Japonês. Eles mantêm contato com a gente até hoje e eles falaram, nas nossas férias a gente pode ir e experimentar mais desse culto, mais dessa realidade de vocês. Então, é isso que você tocou, que muitas pessoas não entendem, ainda mais numa questão transcultural. Por exemplo, agora nós tivemos uma reunião da ONG lá e um dos japoneses da diretoria disse assim, olha,
olha, Davi, eu queria que você, esse ano, se focasse em ajudar mais os bairros, porque lá tem o Didicai, que chama, que são... É tudo dividido por bairro. Então, você joga lixo no bairro, você paga uma taxa, você limpa o seu bairro, tudo feito por bairro. E os brasileiros não querem pagar taxa. Os brasileiros não querem se envolver. Eles não querem escrever o nome no saco. Então, para eu começar uma ação nesses bairros. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, não, eu tenho que pregar o evangelho. É o evangelho que salva. Eu concordo. Eu concordo. Mas você precisa entrar na cultura para pregar o evangelho. Você vai pegar um alto-falante e sair gritando por aí, ninguém vai te ouvir. Para ter autoridade. Para você ter uma ideia, eles pediram para eu gravar, quando aconteceu o coronavírus, na nossa cidade tem tem caixa, como fala, altos-falantes em toda a cidade, então todos os anúncios é dado em várias línguas. Aí eles escolheram a minha voz em português para falar sobre prevenção, ou seja, escolheram um pastor. Então, assim... Isso já mostra, por que eu estou enfatizando isso? Para mostrar que às vezes, o japonês tem preconceito, o japonês tem coração duro, mas o que está gerando esse preconceito? Ele já é fechado. Aí você entra batendo de frente, como ele vai se abrir? Não é? Não é que eu não estou negociando nada, eu não estou cultuando os deuses deles, mas eu estou respeitando a cultura, eu estou ouvindo com o ouvido ativo, para eles darem a oportunidade para eu falar também. Entendeu? E isso tem gerado muitos frutos. Poxa, que legal, cara. Não, muito legal. E outra coisa que eu estava pensando até é sobre esse envolvimento que você tem com outras áreas fora da igreja, né? Por exemplo, você falou da área do governo, televisão, a própria música, que claro, a música tem mais a ver, né, com a igreja, mas outras áreas, a ONG, que acaba... Inclusive, você está com uma empresa também muito legal. Então, você está em outras áreas e tem influência nessas outras áreas e está crescendo também em outras áreas que culmina na igreja. Culmina, né? Tudo na igreja. Exato. Então, tudo. Assim, não é coisas à parte, a empresa é à parte, a ONG é à parte. Não. Na verdade, tudo tem o funil dela. Tudo é a partir da igreja e volta para a igreja. Volta para a igreja. E isso é muito legal. Porque você não se concentrou, que já seria algo muito, muito relevante, né? Se concentrar ali na comunidade, na igreja local e esse ser o trabalho já seria muito relevante. Mas Deus está dando estratégias e abrindo portas para contatos e estar em lugares que você vai ganhando crédito com os japoneses e que no fim, para onde que você está apontando? Então, eles te veem em outros ambientes, reconhecem a autoridade sua em outros ambientes. E aí eles vão olhar para você e você está apontando para Jesus, você está apontando para a igreja. Então, eu achei isso tão sensacional e é muito perceptível, né? Desde que a gente estava lá. E a partir também de 2019, quando a gente foi lá, a gente acompanha daqui quantas coisas você fala que está se envolvendo e está crescendo. E não tem como, talvez você envolvido lá muito, você talvez não tenha a dimensão, ou tem também, mas... como Deus está abrindo portas naquele lugar para você, né? E levando você para esses lugares, porque tem algo que Ele está fazendo através da sua história e da sua influência naquele país. Por exemplo, antes de vir para cá, um pastor japonês, da denominação japonesa, tem um jornal, a igreja lá, que eu faço parte lá, é pentecostal. Mas o pentecostal de lá é... a onda dura daqui. É muito bíblica, cara. Eles são muito centrados na palavra, né? Comedidos. E o que acontece? Eles pediram para eu escrever. Ele falou, Davi, essa matéria que vai sair é sobre a nova geração, sobre como se... Olha só, os japoneses, pastores japoneses, entenderam que eu era a pessoa, o candidato mais forte para escrever sobre como o cristão se despontar ou se apresentar à sociedade de uma maneira bíblica. Escolheram eu para escrever. Poxa, esse jornalzinho. Aí o que acontece? Mas assim, por exemplo, olha só o que eu me submeti. Esses tempos atrás, um canal de televisão me procurou para eu fazer uma feijoada. Para eu fazer uma feijoada japonesa. Como seria isso? Uma feijoada brasileira, mas para japonês comer. Ou seja, uma feijoada que o japonês,
E eu tô sendo intencional falando isso, É tá? tipo o Vocês vão sushi entender. brasileiro. Não, é isso. É uma feijoada que o japonês ele pode ir no mercado japonês e comprar os ingredientes. Aí eu fiz em casa. E lógico, eu me apresento como pastor, tudo, e eles vão perguntando e comemos a feijoada. O programa teve tanta repercussão, passou em não sei quantas províncias, que a mulher, a jornalista pediu, teve tanto comentário que eles pediram para passar o programa de novo em várias províncias do Japão. Em várias. Daí, olha só, um dia eu tô na empresa lá que nós temos lá, eu tô lá e vem uma senhora japonesa fazer cadastro para trabalhar como contadora para nos ajudar. Ela falou, você não é o menino que aparece na televisão de vez em quando? Eu falei, sou eu. Então, assim, uma coisa linka com a outra. Olha só essa história aqui. Tem um banco lá da cidade, eu fui no banco, abri uma conta, o gerente do banco falou, não atende ele no balcão. Me levou no lugar VIP e falou, daí ele falou pro subgerente, traz aí traz aí. Eu só vi ele falando, traz aí. Eles vieram com todos os jornais que eu apareci e eles recortam tudinho, porque eu sou da mesma cidade com eles e eu já tenho uma conta lá. Eu estava abrindo a conta eu tenho da ONG, eu estava abrindo a conta da empresa lá. Ele falou, o que você precisa aqui? Uau. O que você precisar, nós vamos dar. Então, assim, eu tô vivendo um momento, assim, que eu tô discernindo exatamente isso. Por isso que eu tô estacionando no sentido assim, intencionalmente... Fincando raízes. Em Minocamo, como Calvino fez Genebra. Em Genebra, entendeu? E você tá fazendo aqui em Joinville. Por quê? Porque eu acho que essa pegada e até assim uma orientação para os jovens. Eu recebo muitos pedidos de faz isso para mim, eu tenho uma chamada para o Japão, eu quero ir para o Japão, e de gente lá fazendo um monte de coisa, só que assim, Jesus te ama, você tem que aceitar Jesus. E acabou. Acabou, cara. Acabou. Desculpa, né? Eu tenho que pregar o evangelho, sim, mas eu tenho que... É uma construção. Né? O evangelho tem capítulos. É, isso aí. É isso aí. E é maravilhoso isso que você está construindo, porque de fato é algo que produz frutos. E aí que eu acho que entra até uma observação aqui bíblica teológica, que é João 15, né? Jesus fala que ele é a videira e ele nos chamou, não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu para que possamos ir e dar muito fruto, e fruto que permanece. Ou seja, não é só quantidade de fruto, é qualidade do fruto. E a qualidade do fruto é permanente. Sim. Ou seja, ainda que possa de alguma forma desfazer a fantasia gospel que alguns alimentam de pregar e essa coisa toda, meio turismo gospel, tal, multidão, enfim. Né? Aquele negócio. O trabalho que Cristo nos chama para realizar é um trabalho muito artesanal, de discipulado, de cuidado, de pastoreio, de edificação, e que frutifica em quantidade, mas que precisa ter qualidade. A qualidade é permanecer, é continuar. E de fato, não tem outra forma senão por essa veia que você está seguindo. Então, me alegro muito em ouvir isso, porque eu creio nisso e creio muito que no tempo devido isso vai se multiplicar. Amém. E poder, enfim, abençoar a nação como um todo, né? Então, assim, hoje o ministério, ele se resume, né? A igreja brasileira, a igreja japonesa e a ONG. Isso. O trabalho da ONG, como que é? Cara, o trabalho da ONG, nós temos um centro de atendimento, porque a prefeitura não dá conta de ajudar os estrangeiros, né, as suas demandas, né? E daí, então, a gente tem um centro de atendimento para ser uma ponte entre a necessidade e a solução das pessoas. E então, em um ano, nós já registramos mais de 350 casos, assim, a gente já ajudou, né? E essa é uma frente da ONG. A outra frente, a gente fez aí um período de 6 meses para filhos de brasileiros que nasceram no Japão, alfabetização em português, porque as crianças não falam português, os pais só falam português e estava tendo muito... Os filhos não conversam com os pais e muito problema.
e nós começamos com essa iniciativa. Nós temos uma escolinha de futebol, que a gente está entrando nessa área. Nós temos um time registrado na JFA, que é a CBF, né, do Japão. Temos um time registrado e estamos treinando. Tem japonês, tem brasileiro, tem outras nações. Estamos treinando. Nós temos um ex-jogador de futebol na nossa igreja, que é técnico e está treinando essas crianças para ir para a liga mesmo. E tem um time da cidade. Já ganhamos 2 campeonatos dos 2 que nós já participamos. Uau, que legal. E aí nós temos um evento na cidade que agora virou nós temos um evento que virou um evento da cidade. Todo ano, no Dia da Cultura, né, vai ter esse evento, que foi um evento que é num parque, que no dia que nós fizemos o evento, registraram 8.000 pessoas que frequentaram o parque. Dessas 8.000, pelo menos 4.000 pessoas foram no nosso evento. Uau. Que é um evento multicultural. Legal. Onde a gente monta barracas de várias nações, entendeu? Um negócio assim. E daí vai ser o evento da nossa cidade, a nossa ONG que idealiza. Nós temos um trabalho nas escolas que chama de colocar sonho nas pessoas. Então, eu falo para japoneses, chineses, filipinos, brasileiros e todas as outras raças que tem nessa escola, com a prefeitura e os professores junto. A gente vai para gerar sonho, para incentivar esses estrangeiros e japoneses que estão estudando ali. Tem muita gente não indo para a faculdade, entendeu? Ou tipo assim, quer fazer faculdade em outro lugar ou vai para outra nação, mas assim, para fortalecer a cidade, para fazer uma faculdade, se tornar um advogado, um médico ali. Então, nós temos feito esse trabalho. Nós temos também um trabalho de assistência social muito forte também, né, que nós ajudamos as pessoas. Nossa, tem tanta frente na ONG. Um trabalho com a polícia. De índice de criminalidade, a gente ajudar a fraude, a acabar com as fraudes em frente dos bancos. Muitas pessoas, né, não é Pix lá, mas é golpe, né? Então, a gente ajuda isso. Poxa, que legal, cara. E várias outras coisas aí. Estão fazendo algumas coisas. Muito bom. Que delícia, né? E aí, Lari, tem mais alguma pergunta? Não tenho. A gente conversa tanto, né, que eu já nem sei se eu já perguntei, se não. Mas tem muita coisa legal. Mas bom demais, Lavi. É bom ter você aqui. E, por fim, queria te fazer uma pergunta que é mais ou menos assim. Como a igreja brasileira pode cooperar com a obra de Cristo no Japão? A igreja brasileira do Brasil. Brasileira do Brasil. Cara, eu acredito que a igreja brasileira é que assim, ó, quando o Brasil olha para o Japão, o Brasil olha a culinária, olha a arte, olha a beleza e vê o Japão como uma nação muito rica, né? Então, quando fala assim, África, já se pensa em vamos abençoar financeiramente a África, mas quando se fala de Japão, não preciso ajudar financeiramente o Japão. Então, já tem tudo. Eu acredito que a nação brasileira, ela pode contribuir muito mais, não só financeiramente mandando dinheiro, mas equipando pessoas aqui para contribuir lá financeiramente, teologicamente, entendeu? Pessoas que vão para lá, porque eu vejo que, assim, eu creio que está até passando essa estação, eu não recebo mais pessoas, né, com esse objetivo, tipo, pessoa que vai lá, entre aspas, para pregar, né? Tipo assim, na verdade, usa para fazer uma viagem turística e daí já prega para não pagar a viagem. Entendeu? Aconteceu muito isso no Japão. Então, assim, pessoas que vão para o Japão mesmo para contribuir, sabe? Eu creio que há muita demanda lá teológica, né? Literatura. O Brasil tá a música, né? A literatura, tudo isso pode nos ajudar muito lá, entendeu? Então, ver mesmo assim, como você mesmo identificou lá. Pô, é uma terra, cara,
né? Você conhece aquela história lá dos 2 vendedores de sapato que foi para a Índia? Completamente. É a mesma coisa. Um falou, não, ninguém usa sapato, vamos voltar. O outro, ninguém usa ainda, vamos lá. É isso aí. lá e vamos fazer lugar. mais. Então, o Japão é essa terra, né? Nessa, não, aqui é todo mundo coração duro, não. É que faltam pessoas que investem mesmo, que vestem a camisa e falam assim, nós vamos adotar essa nação para a gente contactar um pastor lá, para a gente ajudar esse pastor, auxiliar. E uma coisa, cara, uma coisa que a gente é muito solitário lá. É muito solitário. Então, amizades, entendeu? Igual nós temos, uma amizade genuína. Né? Uma amizade genuína, sem interesse. Isso é difícil lá, né? As igrejas brasileiras, cada uma no seu gueto, cada uma não se une, entendeu? Um degladiando o outro, né? Não sei se aqui é muito diferente, mas talvez aqui é maior, né? Então mas assim... Mas é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Mas... Mas é isso. Muito legal. É muito legal porque eu já compartilhei com você também, inclusive, né? Nós, como Onda Dura, temos muito o anseio e desejo de multiplicar a nossa cultura, vida de igreja, enfim, para outras nações, outros continentes, assim por diante, por acreditarmos muito naquilo que nós vivemos como igreja. E o Japão é um país que, desde quando eu fui para lá, fica no meu coração, e eu creio, enfim, que Deus há de, em algum momento, nos dar possibilidades de cooperarmos, enfim, de modo mais efetivo com a nação do Japão e com a evangelização, com o discipulado da nação. E eu creio exatamente no que você falou. Eu acho que o esforço missionário, ele não pode ser um esforço, eu diria, ocasional. O missionário precisa ser aquele cara que está disposto a fincar raízes, está disposto a viver a nação, viver a cultura e dentro dessa realidade amar o reino e estabelecer o reino de Deus a partir da sua vida. Mas é isso. Então, gente, sejam orando pelo Davi. E conhecendo, né, Davi? Fala aí a sua rede social. Insta. É Davi Gonçalves JP. Davi Gonçalves JP. De Japão. @Davi Gonçalves JP. Segue o Davi lá no Instagram. E sejam orando pelo Davi, orando pelo Japão, orando pelas igrejas cristãs no Japão. E que o Senhor possa continuar te dando graça, Davi, te sustentando, guardando o seu caráter, o seu testemunho perante a sociedade, para que no nome de Jesus você possa carregar essa responsabilidade tão embrionária e tão importante de estabelecer uma igreja saudável, bíblica, equilibrada, que representa o reino de Deus de uma forma saudável. É isso. Tem alguma palavra final, Davi? Só agradecer esses 2 dias aqui, 2 dias com vocês aqui, né? Amanhã eu tô indo para outro lugar, mas foram dias, assim, incríveis, né? Você é muito intencional, né? Nas suas conversas, né? Não joga conversa fora, né? Então, assim, foi muito importante. As perguntas que você me fizeram foram, assim, né? Me faz pensar em muitas coisas. O tour que nós fizemos aqui na Onda Dura, conhecer tudo. Eu já conhecia, né? Mas, assim, né? Assim, eu tô muito impactado por tudo que Deus está fazendo aqui. E, assim, eu vim para o Brasil não para pregar, eu vim para o Brasil para estar com algumas pessoas em específico, e vocês fazem parte disso, para definir algumas coisas, porque eu creio que o Japão vai acontecer um avivamento no Japão, entendeu? Eu creio. Né? E que Deus vai usar muitas pessoas. Eu só sou uma delas, né? Só sou uma delas. Mas assim, eu tô focado lá na minha cidade. Eu amo a minha cidade. Eu sou apaixonado pela minha cidade. Não mudo de lá. Por isso que eu já comprei uma casa lá para não mudar de lá. E eu quero ver aquela cidade sendo transformada. Amém. Mas você sabia que isso aí é o cerne do plantador de igreja. Plantador de igreja que não ama a cidade onde ele está, não serve para plantar a igreja. Eu sou apaixonado pela minha cidade. Para mim, assim, é a melhor cidade do mundo.
E é uma cidadezinha de Depois de 5 a 7 Joinville, mas deve ser. Eu acho que a minha é melhor, hein? Mas é isso aí, meus amigos. Bom demais estar junto com vocês. Espero que vocês tenham sido edificados com esse bate-papo. Coloca aqui nos comentários suas impressões, o que vocês acharam. Coloca também aqui conteúdos que vocês queiram ouvir, sugestões para a gente conversar. E em breve, Bibo, Geiseriel vão estar de volta aqui na bancada. Lari, é isso? É isso, eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para Denise. Legal. Denise é a esposa do pastor Davi, uma querida, a gente esteve juntos. Então, ó, beijo, Denise. Beijo, é isso aí. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente.